E ele gosta do ambiente, ele gosta da luz, ele gosta do som. Mas quando entra na área que eu vou falar aqui, é aonde muitos fecha até o... Não que cruzar o braço está errado, tá? Mas é aonde ele cruza o braço e muitas vezes dali ele nem ouve mais nada. Incrível. Ele não consegue prestar atenção em mais nada. Ele se fechou, ficou com aquela fala e acaba o culto. Muitas vezes ele vai embora e nunca mais volta. Sério? Se você quiser avançar, você não pode ser desse jeito. Se você tiver o desejo de andar com Deus, se você tiver o desejo de, como foi dito aqui pela pastora, de ver as promessas de Deus dizendo sim para você, porque o fato de Deus te fazer uma promessa não te garante o sim. Diga, Deus fazer uma promessa não garante o sim. Porque por eu ter meu livre-arbítrio, eu posso sair fora da vontade de Deus. Eu posso viver longe da vontade de Deus e não me arrepender. Aquela promessa, ela ficou ali. Como é que Deus vai cumprir? Eu não acredito que Deus nos dá o livre-arbítrio e vai nos obrigar a cumprir. Eu acredito que na onisciência dele, ele já sabe o que eu vou fazer. Ele já sabe o que você vai fazer. Aí sim. Agora, a gente pode mudar a hora que a gente quiser, sim ou não? Porque se Deus deixasse a gente livre e nos obrigasse a alguma coisa, o evangelho não faria sentido. O sacrifício de Cristo não faria sentido. O sacrifício de Cristo, ele foi para nos dar liberdade. Eu posso escolher se eu quero passar a eternidade com Jesus ou se eu não quero passar a eternidade com Jesus. Se eu quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador ou se eu não quero. Vamos para a palavra aqui para você entender melhor. Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Quarta dica para você que quer avançar não apenas em 25, pratique a palavra de Deus. Obrigado por 2 amém empolgado. Pratique a palavra de Deus. Gente que está vindo na igreja, ouve a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, pega o versículo, mas na hora que ele sai desse lugar, porque aqui é difícil colocar em prática, aqui é muito difícil, tem poucas situações em 2 horas de culto que você consegue colocar em prática, mas quando você vai lá fora, quando você está lá no seu dia a dia, é a hora que eu e você devemos colocar a palavra de Deus em prática. É a hora que aquilo que eu aprendi, eu devo colocar em prática. É como um time de futebol que treina. É na hora do jogo. Não adianta ele ter treinado muito bem. Não adianta o centroavante ter feito gol no treino. Não adianta. Não adianta o goleiro ter pego 8 pênaltis no treino. Não adiantou para nada se ele não pegar o pênalti lá fora. Se ele não fizer o gol lá fora. Se a defesa não defender o gol lá fora. Por quê? Lá fora é o jogo. Lá fora é aquilo que eu tenho de oportunidade para colocar em prática o que eu aprendi. Muitas vezes você tem uma oportunidade de trabalho, aí você aprende, mas você não consegue colocar em prática. Talvez porque não é a tua praia aquele negócio, e ali você não deu conta do negócio. Só que a palavra de Deus não nos dá esse ambiente de, eu não me dou bem com isso, por isso que eu não pratico. É que para mim é mais difícil praticar isso aqui. Eu fico muito preocupado quando eu ouço um líder dizer, eu tenho dificuldade com o perdão, eu tenho dificuldade em dizimar, eu fico muito preocupado porque como pode uma pessoa já mais madura na palavra de Deus, pegando um gancho aqui da criança, mais madura, ela achar que ela pode se dar o bel prazer
eu tenho dificuldade, então por isso que eu não faço. Não, é com dificuldade. Gente, eu quero que você chegue ao final do ano e quando você olhar para a tua vida durante esse ano todo, você vai olhar e vai falar: uau, eu avancei mesmo. Amém? Poxa, eu avancei, eu estou mais crente, eu estou melhor no trabalho, eu estou mais organizado na minha casa, esses dias eu tive esse dia nada, terça-feira, eu tive uma experiência assim, muito alegre, até massageou até meu ego. Eu entrei numa empresa em Lorena, e quando eu entrei nessa empresa em Lorena, eu fui pedir uma informação, aí uma pessoa chegou, olhou para mim e falou assim: o senhor é pastor? Eu falei: sou. O senhor é pastor lá em Cruzeiro? Eu falei: sou. Ele falou: poxa, que prazer te conhecer. Eu falei: amém, amigo, mas você me melhora esse negócio aí. Eu ganhei um livro seu. Saber Transformador? Eu ganhei um livro de uma pessoa lá de Cruzeiro. Eu sou de Lorena. Olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O seu livro mudou minha vida. Eu era uma pessoa assim, assim, assado. E a primeira coisa que eu tinha que mudar, eu não era organizado. E eu comecei a organizar a minha vida. Já fazem 2 anos isso. Eu trabalho aqui fazendo isso, eu estou montando uma empresa que vou prestar serviço para essa. Aí ele começou a andar comigo na empresa, me deu uma atenção e tal, que não sei o quê. O que ele fez? Não foi o livro, porque o livro parado, lido, não muda nada. Ele colocou em prática aquilo que está indo numa igreja lá em Lorena. Dá um aplauso a Jesus aí. Escute. Então, aí ele ainda falou mais, ele falou: olha, chegou no final do ano, eu estou com um amigo que está muito, assim, a vida dele precisa dar um norte. E eu peguei o meu livro e dei o meu livro para ele. Eu falei: com certeza é uma semente. Ele já fez a frutificação em você, agora vai fazer a frutificação em outro. Mas não é o livro, porque ali tem coisas bíblicas ali. É que ele começou a colocar em prática. Ele falou, até foi 2 coisas, ele falou: 2 coisas eu aprendi ali. Eu preciso ser organizado, eu preciso ter uma visão do que eu quero. Então hoje eu tenho uma visão do que eu quero e eu me organizo para aquilo que eu quero fazer. Eu falei: poxa, cara, você não tem noção, que presente de Deus foi esse seu testemunho. Porque às vezes a gente está fazendo as coisas e a gente quer mensurar mesmo o resultado da prática. E como que é? É testemunho. Por isso que eu falo, se você nunca deu um testemunho de alguma coisa, uma palavra que alguém pregou, não importa se não foi eu, pelo contrário, o que importa é o que Deus fez na tua vida. Porque quando a gente lê um testemunho aqui, alguém que está precisando de Deus fazer alguma coisa, ele se anima, ele se inspira, ele volta às esperanças, porque ele fala: o Deus que fez na vida dele está fazendo ainda e vai fazer na minha. Dá um amém aí, amado. Isso, pode ir. Então escute, vamos lá. Você quer avançar em 2025? Clichê, né? Mas você quer avançar? Você quer ver resultados reais em sua vida? Só mais uma perguntinha que eu coloquei aqui. Você quer se escandalizar com o que Deus vai fazer na tua vida? Então, pratique a palavra de Deus. Fala para quem está ao teu lado. É só praticar a palavra. É simples assim. É simples assim. Porque quando você está praticando a palavra, você não precisa orar para colher o que a palavra vai te dar como colheita. Quando você está praticando a palavra, Satanás treme na base. Porque o problema do diabo é com brecha. E quando você pratica a palavra, tapa as brechas. Quando você não pratica a palavra, abre brechas. Quem está comigo aqui, diga amém. Preste atenção nisso. Tudo que praticamos foi construído ao longo do tempo. E dentro do tempo, praticamos o que aprendemos, ou pelo menos o que decidimos praticar. Para muitos, quando se trata da palavra de Deus, algumas coisas são opostas ao que praticamos ou não praticamos ao longo da vida. Eu vou te explicar. Quando você chega na igreja, você ouve coisas que você tem que praticar, mas que para muitos é completamente fora. Por exemplo, eu antes de Jesus, o perdão para mim
era uma coisa opcional. Eu não tinha, eu conhecia o Pai Nosso, conhecia, mas eu não tinha o entendimento de que eu não deveria perdoar por causa da minha vida eterna. Eu tinha o entendimento que o perdão tinha um critério, tinha um tipo de problema. Se uma pessoa, de repente, sei lá, me fez um mal mesmo, eu não tenho que perdoar nada. Eu queria pedir perdão, Paulo, eu te fiz um mal. Não, eu não te perdoo, não, segue a tua vida, sai da minha frente. Por quê? Porque é muito complicado quando você se depara com as verdades do Evangelho e você tem que praticar. Só que se você não tomar o Espírito Santo para a tua vida, a palavra de Deus não entrar em você, é absurdo mesmo. Aí fica igual eu falei, o cara ouve aqui, olha o dízimo e oferta. Pensa, você está trabalhando, você está ralando, aí apareceu uma luta. Olha só se não tem razão a pessoa. Ela apareceu uma luta na vida dela e tal, que não sei o quê. Aí ela ouviu, assistiu um post, assistiu um corte, falou, eu vou lá nessa igreja, porque eu acho que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida, porque minha vida está uma desgraça, e eu vou lá. Aí ela chega aqui, e de repente ela chegou atrasada, e ela chegou na hora da oferta. E aí ela está me ouvindo falar sobre você entregar seu dízimo, 10% que você ganha. Você ganha 5 mil, você vai entregar seu dízimo, é R$500. E aí você ainda vai dar uma oferta. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu estou enrolado já com o que eu ganho. Agora a igreja quer tirar o meu dinheiro, quer tirar uma parte do meu trabalho. É difícil ou não é? Vamos ser sinceros. É difícil ou não é? É difícil, muito difícil. Perdoar em qualquer situação. Eu até escrevi outras coisas aqui, refrear a língua. É difícil, mostrar no contexto, né? Você fala o que quer, você reclama do patrão, você abraça uma pessoa aqui, oi, tudo bem? Ela vira, você mete o pau nela. Vai na lei do mundo, a lei da selva lá fora, entendeu? O que os olhos não vê, eu tinha muito isso. O que os olhos não vê, o coração não sente. Bora. Aí você descobre que as suas palavras criam destino. Aí você descobre que as suas palavras podem trazer vida ou trazer morte. Aí você fala assim, como que a minha palavra, eu estou aqui conversando, eu falando mal de uma pessoa aqui, vai dizer que, meu Deus, eu estou, porque é o diabo, eu estou falando, a pessoa não presta mesmo, estou falando mal dela aqui, e também eu não tenho que engolir tudo que os outros falam. Essa pessoa entra na igreja e ela vê Tiago falando assim, você tem que refrear a sua língua, o poder da morte e da vida está no poder da língua. Aí ele fala, cara, não é possível. Não é possível. Praticar a palavra de Deus é muito difícil. Aprender é moleza. Até coloquei aqui, Aí ela vê assim, olha, você deve se envolver, você tem que servir no ministério. Aí ele fala assim, servir? Poxa, eu mal tenho tempo para vir na igreja. Eu não tenho tempo para ficar participando de reunião. Eu não tenho tempo para participar de escala. Eu não tenho tempo para participar de treinamento. Eu não tenho tempo para chegar mais cedo. A impressão que dá é que quem faz isso é porque é vagabundo, não está fazendo nada na vida. Não é? Não está fazendo, está fazendo nada na vida, por isso que eu sou da mídia. Está fazendo nada na vida, por isso que eu sou do louvor. Olha, irmão, as pessoas mais comprometidas, aqui é um parênteses, as pessoas mais comprometidas, mais eficazes, mais produtivas no reino de Deus, elas têm o dia atarefado, irmão, cheio de coisa para fazer, mas ela entendeu num nível tão violento, que ela entendeu que, peraí, tem um tempo que é do meu Deus, tem um tempo que eu vou fazer cansado, tem um tempo que não interessa, eu vou servir aos meus irmãos, eu vou servir a casa de Deus. Por quê? Porque eu ouvi, maior é o que serve, então eu vou servir, o meu Jesus serviu. Você está vendo como é que é? É questão de decisão. Dá um aplauso a Jesus aí. É questão de decisão. Aí fica lá, não sei, tal. Esses dias eu vi um líder que lidera mais de 1.000 jovens. Ele falou que, você foi jovem, presta atenção, ele falou que os últimos 5 anos tem sido desafiador, jovens servindo no ministério, mais de 1.000 jovens na igreja dele, jovens que eu estou falando, tem sido desafiador. Por quê? Porque quando entra o mês de prova,
o voluntário desaparece. Ele não tem mais tempo de igreja, ele não tem mais tempo para servir, ele pede um afastamento. Se ele tem dor de cabeça hoje, ele já pede para ficar 15 dias fora da escala, porque ele teve dor de cabeça, ele não está legal, ultimamente ele não está legal. Eu estou falando, não é coisa da minha cabeça, jovem, eu estou falando de um líder que lidera mais de 1.000 jovens na igreja, mais de 1.000 jovens, e ele disse isso a respeito da juventude da igreja dele. Eu não sei se isso serve para a nossa, mas que a gente não tome isso como modelo, amém? Porque a juventude de hoje é assim, para servir no ministério. Eu estou falando que é aqui? Estou falando que é aqui? Mas a gente pode aprender com isso? Então vamos falar. Para ele servir no ministério, ele não pode ter brigado com um amigo, ele não pode ter brigado com a namorada, ele não pode ter brigado em casa, ele não pode ter sido repreendido na escola, ele não pode ter tirado nota baixa, ele não pode dar zebra, o pai dele tem que comprar o tênis que ele quis, não pode dar zebra nenhuma, porque senão ele não vai na escala, ele não vai no culto, ele não vai nas atividades. Agora, gente, isso precisa fazer parte da nossa vida? Não, mas tem muito adulto assim também, que o servir dele, a prática da palavra, do servir, tem que estar assim, os planetas todos alinhados, só falta falar o horóscopo dele, tem que estar os planetas tudo alinhado, o planeta está todo alinhado, bom, aí hoje eu vou fazer. Gente, em nome de Jesus, você quer avançar? Você vai ter que praticar a palavra, custe o que custar. Dá um aplauso a Jesus. Você vai ter que praticar a palavra. Agora escute, praticar a palavra tem a ver com nossas escolhas, sim, mas principalmente em estar cheio do Espírito Santo. Você consegue praticar a palavra sem o Espírito Santo? Alguns itens até consegue, talvez consiga até todos, mas você não consegue para sempre. Você pode até fazer na força do teu entendimento. Quantas pessoas largaram a bebida, largaram o cigarro, porque se converteram? Mas quantas pessoas largaram a bebida e largaram o cigarro, porque o médico falou assim, ó, se você continuar fumando, eu não te dou mais 1 ano de vida. Aí ele para de fumar. Se você continuar bebendo, você vai morrer de cirrose em menos de 6 meses. A partir de hoje você não pode mais beber. Ele para de beber. Então tem coisas que dá até para fazer, mas não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre fazer, eu estou falando sobre ter uma vida cheia do Espírito Santo, a ponto que praticar a palavra de Deus não é mais uma escolha para você, é uma necessidade para você. Se você estiver escolhendo praticar a palavra de Deus, está ótimo, mas Deus quer te levar ao ponto da necessidade de viver a palavra. Quem está aqui, diga glória a Deus. Por isso que Jesus falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, é cumprir a palavra daquele que me enviou, é praticar a palavra daquele que me enviou. Você quer avançar em 2025, 30, 70, 80? Pratique a palavra de Deus no nome de Jesus. Continua aqui. Avançar sem a palavra, fracassar. Tem gente que tenta, ele vai na luta, ele vem na igreja, mas ele vai tentando, ele vai do jeito que der. Ele vai no pacote, ele até tenta, ele vem na igreja hoje, aí ele ouve um negócio, a pessoa fala assim, estou 1 mês fraco, aí ele vai na igreja, aí ele ouve um negócio, ele fala, meu Deus do céu, está tão longe, só de eu vir, e o dia que eu venho, eu ainda ouço algo mais longe de eu praticar, mas ele está com a formatação errada. Escute isso aqui, ó. Como praticar se não sei qual a vontade de Deus? Ele não sabe qual a vontade de Deus, ele não busca a Deus, ele não está sensível à voz de Deus, ele está praticando a vontade da carne dele, ele não quer passar uma dor. A pastora está lá com um jejum, eu posso falar do jejum dela, ela não pode, ela está lá fazendo uma refeição por dia, aí está fraca, aí está não sei o que e tal, mas se ela não se empenhar nisso daí, não faz, aí vai ficar ali, depois, vamos entrar 12 dias de jejum, 12 dias, hein? Olha, gente, 6 da tarde às 6 da manhã. Aí a gente descobriu que o que mais vai ralar nisso aí vai ser o Gilson.
Porque o Gilson entra às 11 da noite, ele está no jejum. Ele vai sair às 7 da manhã, então ele está trabalhando, está acordado lá, ó. E a galera tudo dormindo no jejum, ele vai estar no jejum real. Aí a pastora falou assim, aumenta o seu. Eu falei, aumenta o seu, larga o meu. É bom aumentar o jejum do outro, né? Cuidar da vida do outro, né? Que delícia! Você devia fazer um jejum maior. Foi você que devia fazer. Se Deus está falando para você fazer, faz 3 semanas, 20, 40 dias, faz igual Jesus, fica 40 dias aí. Irmão, pratique a palavra de Deus. Como? Conhecendo a vontade de Deus, conhecendo as Escrituras. Isso aí não tem segredo, irmão. Enquanto eu estudava essa mensagem, será que não tem uma oração para a gente resolver o problema? Tem continuidade. Mas vamos lá, algumas coisas eu separei para você saber a vontade de Deus. Quem quer saber a vontade de Deus? Você vai precisar disso aqui, ó. Abacuque 2:2. Abacuque 2:2. Coloca aí. Já até colocaram o postzinho ali, ó. Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Escreve, Abacuque 2:2, não é 12, 2, olha lá. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Você precisa ter uma visão dessas coisas de Deus. Você precisa ter uma visão. Você precisa enxergar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu tenho uma visão disso aí. Eu vou buscar a Deus. Trazei todos os dízimos e ofertas a cada tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Eu tenho uma visão disso daí. Perdoa, senão você não vai ser perdoado, e quem não for perdoado não ficará a vida eterna comigo. Eu tenho uma visão disso aí. Você quer praticar a palavra de Deus? Tem uma visão das coisas que Deus está falando, mas clara, uma visão clara. Não fica procurando argumentação para a sua visão ficar distorcida, para a sua visão ficar embaçada. Quem está comigo aqui, diga amém. Número 2, Mateus 8:8. Mateus 8:8. Não tem uma mais importante, é um conjunto, são 3. Mateus 8:8. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Diga uma palavra. Diga uma palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma palavra chamada logos. Diga logos. Não, fala animadinho, logos. Existe uma palavra chamada rema. Ambas são palavras. Sabe qual é a diferença? A logos é uma palavra do conhecimento aqui, ó. A rema é uma palavra que vem do céu. Você pode receber muitos logos, mas quando você recebe um rema, aí, meu amigo, aí, minha amiga, se você fugir disso, você não quer nada com Deus. Por quê, apóstolo? Porque essa palavra rema, ela não tem a ver com informação, ela tem a ver com revelação. Quem está aqui, diga amém. Quando você recebe a informação, é uma coisa, ela te ajuda, ela te ajuda. Mas quando você recebe um rema de Deus, eu estava aqui, dia foi ontem, estudando a mensagem que eu preguei ontem. E aí, quando eu estava falando lá, Deus abriu os olhos do servo e tal, aí o Espírito de Deus soprou um rema: cuidado com quem abre os seus olhos. Eu falei, cuidado com quem abre os seus olhos. Aí o Espírito de Deus falou: Eva teve os olhos abertos pela serpente. Eu falei, meu Deus, isso aqui virou um rema na minha vida. Não tem um ditado que as pessoas falam assim: olha, você precisa abrir o olho com fulano. Quem já viu isso aí? Normalmente, quando você fala isso, você está dizendo para alguém: tem alguma coisa errada que você não está vendo. Sim ou não? Sim ou não? Isso é um rema de Deus. E do diabo? Ele quer abrir os seus olhos para ver o que Deus não quer que você veja.
Você tem que ter cuidado com isso. Muitas vezes, você não está observando que a prática da palavra não está colocando em prática. Você tem muita informação, mas você não está tendo a revelação para colocar em prática. E aí, eu vou deixar para amanhã, senão eu vou pregar a mensagem de amanhã. Terceira, 1 Coríntios 14, 33. Você quer praticar a palavra de Deus? Você vai ter isso aqui, ó. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Se você cumpre a palavra, você pode ficar com prejuízo da palavra, mas você vai estar em paz, porque você está cumprindo a palavra. Deus não abençoa o trabalho das suas mãos? Sim ou não? Mas Deus vai abençoar você roubar a sua empresa? Você não vai ter paz. Agora, se você ganha pouco ou ganha muito, não interessa. Você fala, eu não participo dessa falcatrua. Aí você vai para a tua casa. Você está em paz. Você pode estar com a conta de luz atrasada, não interessa. Você pode abrir a geladeira e ter dois frangos ali. 2 ovos, é só cultivar ele que ele vira. 2 ovos. Você cuida dele lá que vai virar 2 franguinhos. Mas você está em paz. Em paz me deitarei, em paz me levantarei. Agora, quem está fazendo o que não deve, não tem paz. Por quê? Porque quem está fazendo o que não deve, não está praticando a palavra que sabe. Isso eu estou falando para os cristãos. Lá fora, então, nem se fala. Aí, coitados. Meu Deus. Eu fico imaginando eu sem Jesus. Escute aqui, ó. Tudo que aprendemos nos dará a chance de praticar. E tudo que não aprendemos, como é que vai fazer? Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando você está cheio de... Esse projeto nosso, Comece Bem Seu Dia. Isso vai criando uma raiz nas pessoas, que a hora que acabar esse projeto, no final do ano, muitos não vão precisar mais desse projeto. Já virou parte da vida dele. Muitos já devem estar virando parte da sua vida. Por quê? Porque isso vai sendo bom. Uma hora ele ouve alguma coisa, falou muito com ele, é claro. Poxa, você acha que todo culto, todo mundo recebe na mesma intensidade? Para, eu vou te ensinar. Não é. Só que, por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, o que vocês comeram há 8 meses atrás, exatamente, melhor, vamos para longe, exatamente 1 ano atrás. Quem lembra o que comeu 1 ano atrás? Deixa eu ver se tem algum extraordinário aqui. Ninguém. Mas fala para mim, não te ajudou o que você comeu há 1 ano atrás? Sim ou não? Assim é a palavra de Deus. Conforme você vai se alimentando, talvez você não lembre agora o que foi pregado há 1 ano atrás. Naquele dia, naquela hora, foi o que você precisava. Por isso é o maná. O maná desce todo dia. Agora a gente literalmente está praticamente com o maná todo dia. Só sábado que está tendo um pouquinho aí de folga, quando não tem atividades para jovem. Mas caso contrário, todo dia o nosso ministério, não é o ministério do A, do B, do C, o nosso ministério tem um maná do céu para te alimentar, para te abençoar. Faz alguma coisa. Escute, olha só. Atos 17, 30. Isso aqui, Atos 17, 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Fugir do conhecimento é furada. Mas agora nós temos a oportunidade, coloca o 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Graças a Deus que eu, antes de Jesus, tenho esse versículo aí. Mas depois que eu aprendo, apóstolo,
Então não é bom aprender, eu já disse para você. Se não aprender, não vai praticar, mas é no passado. Aí é outro papo. Eu não quero ouvir a palavra de Deus, porque daí eu não vou saber, e porque eu não vou saber, só de você pensar isso, você já sabe alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fugir do conhecimento como desculpa não vai funcionar. Primeiro, que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de tudo, de todos, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer estágio. Por isso que você deveria se envolver nos projetos evangelísticos, porque tem pessoas que eles estão na ignorância e não é culpa de Deus, é culpa da igreja, que está satisfeito com o maná para ela, mas não está entendendo que nós estamos aqui para cumprir uma missão, ide por todo mundo e levai o evangelho. Escreve a sua cartinha, compartilha o devocional, faz ali o seu nome, se inscreve no evangelismo, faz alguma coisa. Por quê? Põe o 31, põe lá, o que eu li. O 31. Estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Eu não quero chegar nesse dia e estar lá todo enrolado com a minha vida. Eu não quero. Então, a carne que vai sofrer nesses 80, 100 anos aqui. Eu não vou trocar minha eternidade porque a minha carne está insatisfeita. Quem está aqui? Resumindo, saia da sua emoção e entre na fé. Diga, eu preciso sair da minha emoção e entrar na fé. Quem está comigo nessa, diga glória a Deus. Escute, a emoção ela rouba a fé. Porque quando você está muito emocionado, você não está fazendo por fé, você está fazendo por desequilíbrio. Quando você está pouco emocionado, aí que você não vai fazer por fé mesmo, porque você vai andar na lógica do sofrimento. Quem está aqui? Então, praticar a palavra tem hora que vai exigir de você apenas, porque não vai ter mais nada, fé. Você vai olhar e vai falar, gente de Deus, meu patrão cortou o meu salário ou eu seria mandado embora. Eu ganhava 5 mil, ele falou, olha, eu vou precisar cortar custos, eu gostaria muito que você ficasse na empresa, mas eu vou te mandar embora, vou te pagar os direitos, mas se você quiser continuar trabalhando aqui, 3 mil. Você fala, meu Deus, eu vou precisar. Aí você fala assim, só que agora eu não tenho como entregar o dízimo. Agora eu não tenho como entregar a oferta, porque cortou meu salário. Então a primeira coisa que você corta é aquele que te abençoa. Por quê? Porque a sua emoção está gritando mais alto que a sua fé. Quem está aí? Quem está aí? Abraão venceu a emoção pela fé, ao levar seu filho para sacrificar. Você está vendo? Não tem a ver com o dinheiro, irmão, para. O dinheiro, porque eu estou com a minha oferta aqui. Tem a ver com aquilo que é prioridade da palavra de Deus. Avançar em 2025, avançar em todos os anos, eu avançar, você avançar, não adianta. E aí? O que aconteceu? O que você praticou? Não, mas eu. Aí, E aí? Meu amado, abre suas mãos aí, abre. Diga assim, eu não fui chamado para ter informação, eu fui chamado para cumprir meu propósito na palavra de Deus. Dá um aplauso ao Senhor aí. E para fechar, escute, por que se deve andar na palavra de Deus? Jeremias 29:11. Esse versículo é muito bom. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar. Dá um amém aí, irmão. E não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei.
Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Levanta sua mão aí, levanta sua mão. Que o Espírito Santo de Deus crave isso no teu coração. Quando você pratica a palavra, você está abrindo a oportunidade de que os planos de te fazer prosperar, de te fazer abençoado, de te tirar do laço do passarinheiro, do cativeiro babilônico, do pecado, da amargura, da ruína, da miséria, para Deus ser o Senhor da tua vida. Se você recebe, dá um aplauso, fica de pé. Pratique a palavra, irmão. Não entra na desculpa. Vem cá o Ministério de Louvor, vem cá. Não entra na desculpa. Não entra no achismo. Não entra no, eu não estou sentindo. Não perde amanhã, não. Chama todos que você lembra que não veio hoje, para não perder amanhã. Eu diria para você que amanhã é a mais importante de todas. Sério mesmo, sério. Não é que as outras não são importantes, mas a de amanhã resolve todas as outras 4. Sério mesmo, sério mesmo. O princípio para avançar de amanhã é inegociável. Inegociável. A prática da palavra, você, Deus me ajuda, Deus. Você precisa de fé, né? Você precisa conhecer a palavra. Mas a de amanhã não, mesmo que você não tenha fé, olha o que eu estou te falando. Mesmo que você não tenha fé, não tem como fugir dela, irmão. Que em nome de Jesus, sabe, não pense você que você está perdendo tempo, não pense você que é o mais do mesmo, não pense você que é saber o que você já sabe, é começar o ano para não chegar lá no meio e dizer assim, poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, se eu tivesse, irmão, tira essa frase e coloca, eu vou fazer. Hoje eu falei para uma pessoa e me perguntou um negócio. Eu falei, olha, eu vou ser sincero para você, eu vou fazer isso. É um negócio aí, eu vou fazer, porque eu vou preferir me arrepender de ter feito. Não, porque eu posso me arrepender de não ter feito. Eu posso me arrepender de ter feito, mas eu vou viver mais em paz se eu tiver que conviver com, poxa, eu não devia ter feito. Porque a pior coisa que tem é o sentimento de deveria ter feito. Porque eu deveria ter feito, ficou na dúvida. Agora, puxa vida, se eu não tivesse feito, mas você fez, você tentou, você acreditou. Então, fique em paz. Abre suas mãos aí. Qual é a área da tua vida que você precisa praticar? Qual é a área da tua vida que você precisa crescer, avançar, amadurecer? Qual é a área da tua vida? Qual é o tópico? Agora é você e Deus. Agora é você e o Espírito Santo. Agora é você e a palavra de Deus. Agora é você.